preparar para a palavra que Deus tem para nós nesta manhã, ainda de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 6. Atos 16, a partir do versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra lida, Pai, a Tua palavra revelada, nós cremos totalmente nela. Agora, Pai, que nós possamos tirar daqui aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta manhã aqui, nesse lugar. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos aprender, seguir a Tua direção. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A mensagem de hoje, como nós estamos sem o Data Show, aí não foi colocado ali, mas eu já vou dizer: como está seu GPS? Quantos têm um GPS, irmãos? Não necessariamente um aparelho de GPS, porque hoje os GPS também já estão nos celulares, né, nos smartphones. Mas um GPS é algo que ajuda bastante, né? Eu me lembro das primeiras vezes que eu viajei para fora do país, e principalmente no que tange a um país onde você não conhece bem a língua, como os Estados Unidos, e tive que ir para alguns lugares que eu não sabia onde ficava, e as pessoas me davam referências. Me lembro também no início do nosso ministério, quando a gente ia cantar em alguns lugares aqui na Baixada Fluminense, e as pessoas diziam: a rua tal, não sei o quê, no largo do não sei o quê. E eu digo assim: mas quando eu chegar lá, vai estar escrito largo? Não, mas todo mundo conhece. E a gente foi aprendendo, todo mundo conhece. Mas se eu chegar lá, porque isso tudo eu passei, estiver chovendo muito, não tiver ninguém na rua, como é que eu vou perguntar a alguém onde é o largo, onde é a rua tal, lá na padaria? E aí, isso tudo dificultava muito. Depois veio o GPS e a gente passou a ter algumas coisas, né? Algumas atitudes com o GPS. Me lembro, e isso acontece até hoje, do GPS mandar e você entrar numa comunidade, e ali era o caminho mais curto. Sabe por que isso acontece? Porque às vezes nós não estamos sabendo programar o nosso GPS. Estava conversando com um pastor amigo, e ele disse assim, ele gosta muito de mexer nisso, né? E ele disse assim: melhor GPS, pastores, é esse aqui, ó. Esse aqui você põe assim, assim, aqui, ó. Configura dessa forma e não mexe. E deixa e confia que ele vai te levar ali. Irmãos, quantas vezes eu também teimei com GPS, não é possível, ele está mandando aqui, não pode ser aqui, não pode ser aqui, vou para outro lugar e dei com os burros na água. Mas ele disse: eu emprestei para o meu genro,
e falei para ele, ó, está programado aqui, configurado, não mexe, bota o nome da rua onde você vai. Aí ele começou a mexer, ele começou a colocar por tempo mais curto, ou por lugar mais perto, aí começou a levar ele para lugares, porque nós às vezes queremos mexer naquilo que não podemos mexer, ou não acreditamos naquilo que está nos dando a direção. E o GPS de Deus? A direção de Deus para as nossas vidas, será que nós temos sabido, nós temos entendido? Um dos grandes perigos, um dos grandes problemas na vida cristã é tomar decisões equivocadas. Namoro, trabalho, casamento. Esse é um dos grandes problemas. E muitas vezes nós tomamos decisões achando que, não, eu vou por esse caminho que depois eu também vou chegar lá. Mas o GPS de Deus está dizendo, não é dessa forma, e nós teimamos. E depois damos com os burros na água. Mas um dos grandes privilégios de ser um filho de Deus, de ter intimidade com Deus, é experimentar a direção que o nosso Pai nos dá. Como é legal isso, irmãos, como é gostoso você sentir que Deus está falando contigo. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, mas eu às vezes, apesar da minha idade, de 50 anos, eu fico olhando e dizendo, como é que Deus fala? Mas eu já vi Deus falar desde o início da minha vida. Falar com meus pais, falar comigo, falar com pessoas ao meu redor. Eu experimentei isso. Até hoje a gente se surpreende. Por quê? Porque esse Deus é um Deus maravilhoso e Ele é um Deus de detalhes, eu costumo dizer, Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que Ele não larga os detalhes de qualquer jeito, Ele faz questão que você o veja nos pequenos detalhes. E Ele, porque nos ama, Ele quer nos guiar. Nós nunca podemos perder o princípio de que Deus nos colocou aqui para servi-lo, para fazer aquilo que Ele pediu para ser feito, e Ele nos ama tanto que Ele quer que nós façamos isso guiados por Ele, porque nós não sabemos fazer. Se você pegar a história do povo judeu, saindo do Egito, você vai ver que Deus cuidou deles nos detalhes mínimos. Porque Deus estava trazendo aquele povo, isso é uma figura de levar-nos para a nossa Jerusalém celestial, estava trazendo aquele povo para morar numa terra diferente, uma terra sem escravidão, mas além de ser sem escravidão, uma terra onde mana leite e mel, onde nós podemos nos sentir como verdadeiros servos, homens e mulheres de Deus, guiados por Ele. Deus não quer que nós soframos chicotadas, não quer que sejamos chicoteados por qualquer tipo de ação e atitude todos os dias. Deus não se agrada. Ou você agrada que faça isso com seu filho? Tem um ditado que diz que quem meu filho beija, a minha boca adoça. O contrário também, quem maltrata meu filho tem problema comigo. E Deus é diferente? Não. Então Ele nos amou de uma forma tal que Ele disse assim, eu vou levar vocês para lugar que vocês não conhecem, vocês vão fazer aquilo que eu faria, já pregamos aqui recentemente. Você vai ser como se fosse uma espécie de Deus, você não é um Deus. É como se você fez isso com Moisés, e Ele quer que nós sejamos, através de Jesus Cristo, que nos enviou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônio, curarão enfermos. Quem é que pode curar enfermos e expulsar demônios? Só Jesus, irmãos. Mas no nome dEle nós podemos, olha que troço maravilhoso. Mas só que para fazer isso nós temos que ser guiados por Ele. E Ele pode nos guiar de várias formas. Ele pode nos guiar através da sua palavra. Sem a palavra de Deus você está sem GPS. Não adianta você tentar fazer a obra de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Você está sem GPS. Segunda coisa, Ele pode nos guiar pelo seu Espírito. Sim,
Muitas vezes você não lembra ou nem conhece um versículo, que eu não pretendo conhecer, e nem pretendo que você conheça, será todos os versículos de Gênesis e Apocalipse, mas Deus dá-lhe uma palavra. Às vezes é um versículo que salta da sua boca, ou às vezes é algo que tem a ver no contexto daquele versículo, é algo que te anima, é algo que te traz para trás, para não ser engolido pelo inimigo, através do seu corpo também. Deus fala conosco. Qual é o corpo de Cristo? A igreja. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós estamos vindo e fazendo parte do corpo de Cristo há 20, 30 anos e não estamos ouvindo Deus nos dirigir. Deus também dirige através do corpo. E Deus também fala conosco através das circunstâncias. E há pessoas que só agem através das circunstâncias. Se não botar fogo no mato perto dele, ele não sai. Ele não entende. Deus sabe todas essas coisas. Nesse texto, irmãos, que nós lemos, Atos 16, onde Paulo é chamado à Macedônia, mas ele é chamado de uma forma aparentemente sutil. Porque notem que ele tem uma visão e tem um homem dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele poderia concluir várias coisas. Olha, depois que nós voltarmos lá de Bitínia, para onde eles estavam indo, nós vamos ter que passar aqui, porque eu estou com a impressão, ou então disse assim, isso é que eu pensei muito na Macedônia esses dias, eu estou com a Macedônia. Quando a gente pensa muito numa coisa ou numa pessoa, a tendência é sonharmos com aquilo, né? Então ele teve aquela visão que ele poderia ser, mas nós vamos ver e vamos aprender nessa história algumas coisas sobre estar sob o GPS de Deus, sob a direção de Deus. Andando com Jesus, andando com Deus, sendo dirigidos por Ele, nós aprendemos primeiramente que Deus nos guia quando estamos fazendo a sua vontade. O que é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nós sejamos discípulos e discipuladores, evangelistas. Versículo 6, a parte A diz, viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério. Irmãos, eles estavam viajando não de férias, e eu nem penso aqui, porque senão a palavra viria contra mim, que você não possa sair de férias. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos gozando aqui uns 15 dias de férias. O que eu estou dizendo é que ele estava a serviço. A nossa vida, preste atenção nisso, meu amado e minha amada, a nossa vida tem que ser 100% a serviço do Rei. Significa dizer que se eu vou estar de férias num outro lugar, num outro país, Deus pode me usar lá, e Ele normalmente faz isso, para que a minha missão, a missão que Ele me deu, seja cumprida e trabalhada. Paulo e Silas não estavam aqui cuidando das suas próprias vontades. Eles não estavam dizendo assim, vamos dar uma volta, vamos ver como é que estão as coisas. Não. Eles estavam trabalhando para o Senhor, e isso é uma coisa que eu quero que os irmãos entendam bem. Eles não estavam constantemente pedindo, Senhor, guia-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, guia-nos. Isso é um passo de fé tremendo. Eu já vou explicar o que é. Pastor, é pecado dizer, Senhor, guia-nos. Quando eu estou fazendo a vontade do Senhor, está intrínseco. Eu tenho que entender que Ele vai nos guiar. Como eu posso entender que eu vou fazer a vontade de Deus e Ele não vai me guiar? Inclusive para me embarrear. Nós vamos ver. Inclusive. Por quê? Voltemos ao GPS. Já aconteceu. E tem hora que o carrinho ali está andando e não está numa velocidade muito boa, então se o carro anda mais do que aquele carrinho ali, o seu carro. Já aconteceu comigo. A Vera falou, eu entendi que tinha que ter entrado ali. Eu falei, mas eu tinha entendido que era na próxima, que meu carrinho estava aqui.
Aí eu parei, o carrinho fez assim, não andou sozinho, ele andou, que estava atrasado para ele andou para frente. E eu passei do lugar. Mas eu estava com o GPS. O GPS estava certo. Quem errou ali? Eu. Esse momento que o Senhor entra na nossa vida e diz assim, você está sob minha direção, volta, vai para a direita, vai para a esquerda, retorna, adiante. Isso é que nós temos que entender. Então, eles não estavam constantemente buscando a direção. Senhor, e a direção? Senhor, não estou dizendo assim, dá-nos o nosso próximo passo, não é isso que eu estou falando, tanto que ele vai ver aqui agora. Mas ele entendia que fazer a vontade de Deus implicaria em ser dirigido por Deus. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Amém. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós colocamos na nossa vida o seguinte, a partir de hoje não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eu estou pegando versículos soltos, que tem a ver com o contexto, para que os irmãos entendam, a partir de hoje não sou eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Significa dizer que eu não tenho mais vontade. Não, eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Mas a vontade maior é a vontade do Pai, é que prevalece em mim. Significa dizer que Ele me guia, Ele me dá liberdade, Ele me guia, e eu faço as coisas certas ou erradas de acordo com aquilo que eu decidi. Um dia eu vou pregar, irmãos, eu estava estudando esses dias e em cima de uma coisa que alguém debateu comigo, e eu não quero entrar em polêmica agora, e nem vou dar abertura agora para isso. Mas há pessoas que não entendem um pouco sobre a nossa vida estar traçada. O seu destino já está traçado. Eu não comungo dessa ideia. Eu digo, o seu destino está planejado. E você pode mudá-lo. Com a sua desobediência, você pode mudá-lo. Deus não é doido de fazer você entrar por um buraco já programado aqui. Esse aqui eu vou levar assim, ele vai ser meu servo, ele vai fazer assim, vai ser pregador, vai ser isso, vai ser aquilo, mas depois ele vai emburacar para lá que eu quero que ele sofra, eu quero que ele morra. Que Deus é esse, irmãos? Eu não entendo dessa forma. Respeito os que entendam diferente, mas há muitos que entendem como eu entendo. Seu destino está planejado, Deus planejou. É pré-planejamento, é pré-destino seu. Por isso que as pessoas fazem confusão com a predestinação. Ele planejou que todos nós, e nenhum de nós se perca. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não preparou ninguém para sofrer e para morrer sem Ele. Ao contrário. Todavia, Deus respeita a sua vontade e o seu amor por Ele. Então, quando nós estamos servindo a Deus, nós entendemos que Deus está no controle de tudo, de tudo. E para que eu abra esse item aqui um pouco mais para os irmãos entenderem, se eu sirvo a Deus e aceitei a servir a Deus com a minha vida, e isso não, obviamente, não precisaria nem dizer, mas não significa dizer que 24 horas você vai estar aqui na igreja, trabalhando aqui na igreja, dentro, não, aleluia, só fala, e o patrão te chama, fulano, você já fez, glória a Deus, eu vou fazer, aleluia, você vai ser mandado embora, irmão, cuidado, porque vai pensar que você está doido. Não é isso. Mas é 24 horas do dia, você deixou de ser carnal e é espiritual. Você tem que ver as coisas, porque o apóstolo Paulo mesmo já disse, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. É contra o inimigo. Tudo é assim. Por quê? Porque quando Jesus nos compra, ele é nosso dono, Ele nos dirige, Ele vai dar a direção, mas nós vamos trabalhar para Ele em todos os sentidos. Você vai ser advogado, contador, você vai ser médico, vai ser professor, diferenciado.
E ali você está servindo a Ele. E porque você está fazendo isso, todas as outras coisas Ele vai cuidar, porque Ele vai te dirigir. Que Deus doido é esse que me coloca a serviço dele? Eu vou começar a trabalhar e o meu serviço começa a dar todo errado e Ele não me dirige. O que eu tenho que fazer no meu serviço? Eu estou falando não de direção espiritual, direção na igreja, estou falando de direção de vida. Inclui isso. Inclui a sua direção no seu ministério. Mas eu estou falando em direção, o que você tem que fazer, tanto para fora quanto para dentro. Note aqui, que aqui é um exemplo clássico de nem tudo que estamos fazendo para Deus é a vontade de Deus. Nós temos que ouvir, temos que ver. Vamos abrir uma igreja ali. Não é igreja, a igreja é para Deus, nós vamos pregar o evangelho. Abre ali, mas não era a vontade de Deus ali. Você tem que perguntar, inclusive, isso. Que coisa interessante. Vamos pregar o evangelho ali. Será que é de Deus eu ir pregar o evangelho ali? Se Deus tem alguma coisa aqui. A Bíblia é recheada disso. Tira Filipe de Samaria, onde a igreja dele estava bombando. A Bíblia diz que lá todo mundo que vinha aceitava Jesus, as pessoas eram curadas. Eu tiro Filipe dali e levo para o deserto para falar para um. Direção de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos é que Deus nos guia quando nós estamos fazendo a sua vontade. Meu amado e minha amada, a vontade de Deus é a palavra, é o Espírito nos guiando. Fazer a vontade de Deus é ser leal a Deus, ser fiel a Deus, pregar o Evangelho, trazer visitantes, falar do amor de Deus às pessoas que não têm Jesus, a tempo e a fora de tempo, está na Bíblia, e isso Ele nos guia. Segunda coisa, Deus nos guia fechando portas. Epa, mas Deus nos guia fechando portas? Sim, Senhor, Deus nos guia fechando portas. Versículo 6, parte B, né, a parte final do versículo, até o versículo 8 diz que eles então foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, de repente, eles foram andando e avizinharam-se da região da Mísia. Eles foram andando e procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Espera aí, segunda vez, tem alguma coisa aqui. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Eles já passaram para o lado oeste. E agora, durante a noite, Paulo tem uma visão. Sabe o que me chama a atenção, meu amado e minha amada? É quando nós paramos para ouvir a voz de Deus. Eu preguei aqui uma certa ocasião, não tem muito tempo, e eu usei uma frase, diz que se você está fazendo não dá certo, muda. Você está fazendo, não pastor, mas estou fazendo. Há quantos anos? Estou fazendo há 20 anos, não está dando certo, irmão, já era para você ter mudado, é possível. Você vai fazer um exercício de matemática, não está dando certo, você continua ali, você muda. Então muda. Aí Paulo deve ter passado, gente, vamos parar aqui um pouquinho, vamos falar com o nosso Deus. Davi fazia isso. Senhor, é para ir ou para não ir? Isso é direção. Por quê? Nesse momento ele sentiu que estava impedido. Alguma coisa impediu. Porque Davi sai para uma guerra. Quando volta à cidade que ele estava, toda destruída, levaram até as mulheres, os filhos, levaram. O que é? Epa! Então, é Deus fechando portas. Eles estavam aqui na segunda viagem missionária. Se você ler o livro de Atos, essa é a segunda viagem missionária. E ali acontece uma coisa. Barnabé e Paulo se separam, porque Barnabé queria, só um detalhe, Barnabé queria trazer com eles João Marcos. E Paulo achou que não tinha que trazer, porque João Marcos não ficou com eles desde o início. E agora, por que no fim iria? E ele disse, não, ele não quis nos acompanhar. Então, Deus divide, Barnabé vai para um lado e Paulo chama Silas e sai com Silas. E Deus então queria que eles ouvissem, porque eles ouvissem a voz dele, porque nesse momento eles estavam planejando, e se você ler o capítulo 15, não precisa ler agora, mas se você ler, você vai ver que Paulo diz assim, vamos voltar lá onde nós passamos,
e abrimos igrejas. Vamos lá, vamos ver como é que está lá. Isso era uma tendência natural, era o comum. Vamos fazer um discipulado lá. Vamos ver como é que está lá, os lugares onde nós passamos e abrimos igrejas. E é isso que eles estavam tentando fazer. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Se você abrir aí no capítulo 15, no versículos 36 a 38, fala disso. Barnabé e Paulo se separando. Impedidos pelo Espírito Santo, por quê? Porque Deus tinha um plano diferente. Irmãos, quando nós trabalhamos para Jesus, quando nós servimos a Jesus, nós temos que entender que Ele sempre tem um plano na nossa vida diferente do que nós pensamos. Por quê? Mas Deus gosta de contrariar? Deus gosta de ser diferente? Não, por uma razão simples, é que você não sabe nada. Quando eu digo você, eu e você. Nós não sabemos nada. Ele disse, os meus pensamentos são iguais aos teus pensamentos, não é isso? Hein, irmãos? Aqueles que estão aqui comigo falam, não, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos? São caminhos muito melhores. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Volta a mesma coisa. O Tostini vende mais. Pô, depois eu quero uma grana aqui, dar de oferta para a igreja, hein, Tostini? O Tostini vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Não. Por quê isso tudo? É porque eu te chamei, mas você não está 100% preparado. Porque você não está 100% preparado, você precisa de guia. E o problema é quando nós achamos que nós somos autônomos, independentes. Aí mora o perigo. Você quer ver um perigo? Quando um servo de Deus começa a ser muito usado. Pastor, o senhor está me dizendo que nós não devemos ser muito usados? Não, eu estou dizendo que quando você for muito usado, você deve orar o dobro. Quando a gente começa a ser muito usado, fala, acontece, ora, cura, não sei o quê, pode ter certeza, está prestes a cair. Por quê? Porque ele vai parar de orar, ele vai no embalo. Eu já sei, o senhor, chá comigo, já estou por dentro. Afinal, o senhor, ó. Esse é o perigo, Deus não quer isso. Deus quer que o tempo todo você dependa dele. Por isso, ele às vezes fecha portas. Ele fecha a porta. Para você fazer o quê? Literalmente, bater com a cara na porta. Pim! Aí, pim! 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 Não quebrou o nariz ainda não. Aí você olha para cima. As portas estão todas fechadas. Aí você olha para cima. Por que eles foram impedidos? Nós devemos aprender com esse impedimento. Primeiro, porque Deus é soberano em nossas vidas. E Ele tem o direito de decidir aonde vamos e o que vamos fazer. Percebeu? Ele tem o direito de decidir. Deus não quer que você seja anulado. Mas Ele tem o direito de decidir aonde vamos e o que vamos fazer. Segunda coisa, nós devemos aprender a discernir a direção do Espírito Santo. Ele é quem está por trás de tudo em nossas vidas. Tudo é tudo. Casamento, trabalho, amizades. É Ele. Ou não. Meu Deus, essa mensagem aqui eu posso levar até 12:15, mas não vou não, vou terminar já. Mas como ela é rica. Ele está por trás de tudo, tudo, tudo. Meu amado, se você envereda por um caminho de uma amizade que não é a sua e Deus quer te guiar e você larga o GPS, desliga o GPS, como eu já fiz algumas vezes, esse cara está maluco, desliga, eu vou pela minha cabeça. Você deixa de fazer a vontade do Senhor muitas vezes. Porque você vai começar a se acostumar com algumas amizades que não fazem a vontade de Deus e vão te levar para outro caminho. Você vai parar de fazer a vontade de Deus. Aí eu volto lá no primeiro. Ele nos guia quando estamos fazendo a sua vontade. Terceiro,
por que nós somos impedidos? Que Deus nem sempre nos explica por que não quer que façamos algo. Ele não explicou nada para Paulo. Mas por quê? Às vezes alguns irmãos me colocam numa situação dificílima. Pastor, agora eu quero que o senhor me diga, por que Deus fez isso comigo? Primeiro de tudo, eu preciso que Deus me fale, porque às vezes Ele não fala comigo, falou só com você e disse, não quero mais falar com ninguém, só contigo. E eu fico tentando interpretar uma coisa que Deus falou só contigo. Não há confirmação comigo. Como é que eu vou saber? E há coisas que mesmo eu podendo ajudar, eu não vou saber ajudar, porque é a vontade de Deus. E agora eu estou acostumando a dizer, isso aí é uma das coisas loucas que Deus fez para confundir as sábias. Isso aí, não, mas isso, pastor, isso não existe. Pois é, essa é uma das coisas que Deus fez, as que não existem, para confundir as que existem. Sai dessa, não me coloque em situação difícil. D. Não insista em fazer algo quando Deus disse não. O problema é que Deus já disse não, ele disse assim, não, mas acho que Ele não disse não, acho que Ele disse assim, não. Ele não foi não, ele disse, é porque a gente está acostumado a lidar com pessoas. Às vezes o filho da gente chega e fala assim, papai, eu posso dizer assim, assim? Acho melhor não. A pessoa disse assim, ele acha melhor não, mas eu acho melhor sim. Não é assim? Ou então ele não diz isso, mas ele faz. Mas se eu for taxativo, não. N-A-T-I-O. Porque a gente falava N-A-O-T-I-O. Tio não é no O, é no A, né? Então, não. E entendeu? Não. Não é não. E Deus fala não com a gente tantas vezes, porque Ele está fechando portas, irmãos, vamos aprender que Ele está fechando portas, Ele está olhando, esse camarada vai te levar para o precipício, essa mulher é a Jezabel na sua vida, esse homem é o estrupício, tem um estrupício, não é isso que eu falava, estrupício que apareceu, o espírito de porco, e você diz, não é possível, e onde está o amor? E a gente confunde tudo, gente. Que amor! Deus ama tanto que Ele diz, eu quebro a tua perna para você não ir. Que amor o pastor não tem com a ovelha a ponto de quebrar a perna da ovelha. Ele tem tanto amor que você vai ficar com a perna quebrada, mas vai ser comida por um lobo. Letra E, não fique paralisado diante de um não de Deus, mas procure entender qual é a boa, perfeita vontade dele. Epa, ele disse não, mas ele não mandou parar. Ele disse não, não para isso, sim para quê? Senhor, então fala. Fala. Terceiro e último, penúltimo, Deus nos guia por revelações particulares. Versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão. Paulo não ficou parado, irmãos. Quando fechou a porta para a província, que ele estava indo ali, ele vai para Bitínia, fechou, ele bate em Troade, fechou. Ele não ficou parado. Deixa eu entender que Deus quer falar alguma coisa aqui comigo. Eu tive na minha juventude, infância, juventude, eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai falou, não, vai aprender um ofício. Então, eu tinha lá meus 15 anos, fui ajudar, me lembro como se fosse, olha que coisa, irmãos, não faz tanto tempo assim, mas eu tinha 15 anos. E eu trabalhava numa fábrica de colchão. E meu serviço era muito bom. Era desfiar crina de colchão. O colchão era aqui de crina, aquele, igual um negócio de capim. E eu ficava desfiando aquilo para... né? E um dia eu fui fazer um negócio lá e o meu patrão, o nome dele era Geraldo, lembro como é que ele era brincalhão, mas quando ele chegava assim, ele já chegava assim, ele não entrava assim, ele entrava assim. Quando ele olhava, todo mundo começava a tremer. E ele um dia falou assim, isso aí não, Isaías. Aí eu parei. Aí eu peguei um outro negócio e fui fazer, isso aí não. Aí na terceira eu parei.
E ele disse assim, então é o quê? Porque era isso que eu estava esperando. Você me perguntasse, o que então? Aí ele disse, eu vou te ensinar agora, vem aqui comigo. Aí ele veio e me ensinou. Sabe, amados, que às vezes Deus fala conosco não, e a gente se dando cabeçada. Ah, é? Você perdeu uma chance tremenda de Deus te usar. Ele disse, isso não, mas isso assim, assim, sim. Mas eu quero que você queira ouvir o sim. E ali Deus fala com Paulo. Uma visão particular. Irmãos, como é gostoso Deus falar conosco particularmente. Não sei quantos já tiveram essa experiência, mas é um negócio fantástico. Às vezes ele fala, você está dormindo, ele te acorda. Às vezes ele fala, você está dirigindo. Teve um dia que eu estava fazendo uma viagem missionária, eu estava sozinho no meu carro, fui cantar lá em Campos. Quando eu estava chegando ali naquela reta de Macaé, Deus começou a falar comigo, irmãos, eu comecei a chorar tanto que eu não enxergava a estrada. Os meus olhos embaçaram. Eu parei na estrada, eu estava ouvindo uma música, que não era nem a minha. Estava ouvindo uma música, me lembro uma música hispana. E eu chorei, mas chorei. E Deus ali começou a falar comigo. Irmãos, Ele disse tudo o que eu ia fazer lá na igreja. E eu já saí com tudo preparado de casa. E Ele disse assim, hoje tem isso na igreja, hoje tem aquilo. Você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo. Como é lindo quando Deus fala conosco. Mas nós temos que estar ouvindo. Paulo viu, teve uma visão e ouviu a Deus. Muitas vezes nós estamos vendo, não estamos ouvindo, não queremos ouvir. A vida cristã, queridos, é uma vida de relação e comunhão com Deus. Se você é um cristão e não tem relação íntima e comunhão com Deus, já está faltando alguma coisa na sua vida, ou muita coisa, ou tudo. Mas para desfrutar dessa direção, há algumas condições, e agora nós vamos pedir para você apertar o cinto. Primeiro, nós devemos desejar ser guiados por Ele. Analise se você tem sido ovelha ou bode. Vou te dizer a diferença. A ovelha obedece, o bode dá cabeçada. Vai na roça. Contraria o bode para você ver, ele vem, ele dá-lhe uma cabeçada, meu irmão, ele vai te cabeçando. Você deseja ser guiado? Porque às vezes você pensa o seguinte, pronto, aceitei crente, agora aceitei Jesus, agora sou crente, agora a minha vida vai ser uma vida de marasmo. Não posso nada, eu não posso ir ali, eu não posso ir aqui. Meu Deus, Deus, eu não posso. Não, sua vida, quanto mais importante na sociedade você é, mais Deus vai te usar. Ele quer pessoas importantes. E se você não é nada, Ele vai fazer de você um tudo. Presta atenção nisso. Ele não quer te rebaixar, Ele quer te levar. O salmista disse que Ele me tirou de um lago, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha, no alto. A rocha não é embaixo, debaixo da terra. Rocha, tem até algumas, né? Não estraga a minha pregação não. A rocha firmou os meus passos. Deus coloca nos lugares mais maravilhosos, aqueles que eram bêbados, aqueles que eram prostitutas, aquelas que eram prostitutas, aqueles que eram ladrões. Deus apaga e faz com que as pessoas acreditem neles. Quantas vezes nós já falamos isso aqui, demos exemplo. Você quer ser guiado? Confia, querido. O seu GPS é um, o GPS de Deus é outro. Devemos evitar atitudes de que sabemos tudo. Devemos evitar a atitude de que sabemos tudo. Olha em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Uhul! Vocês estavam aí, irmãos? Vamos lá. Uhul! Obrigado pela espontaneidade. Lindo. Terceiro, nós devemos ser mansos e submissos à sua direção. O que é manso e submisso à sua direção? Que já dá outra pregação. Manso e submisso à sua direção é obediente, não ser bode dando cabeçada, e entender que Ele é soberano, supremo, conhece tudo, vê do alto, porque Ele é GPS. Salmo 25, versículo 9, diz assim: Ele dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. E por fim, Deus nos guia como? Ele nos guia abrindo portas. Ô, pastor, pensei que eu ia ficar com as portas fechadas. Deus abrindo portas. No versículo 10 a 12 de Atos 16 que eu li, diz assim, agora eu vou passar do 10, eu terminei no 10, né? Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Note que tudo que ele estava fazendo estava perfeito, irmão. Ele abriu umas igrejas, pegou Silas, vamos dar voltada, vamos lá discipular o pessoal, vamos ver o que está de errado, vamos acertar, vamos fazer a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus, mas a direção de Deus não era para aquele lugar, era outra. Lá era a vontade de Deus? Era, ele estava trabalhando para Deus. Essa é a vontade, estou evangelizando, estou discipulando, mas a direção, cuidado para não confundir a vontade sem largar a direção. Versículo 11, navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Aí você vai ver o que Deus faz com Paulo lá e Silas. Quando Deus nos abre portas, as coisas se encaixam. Irmão, se tem um negócio que eu tenho raiva, é de alguém estar fazendo alguma coisa, uma construção, por exemplo, um marceneiro, alguma coisa para mim, e ele diz, não, isso aqui não deu certo, mas pode deixar, eu meto um parafuso aqui, ó, amarro um arame e puxo para cá, vai funcionar direitinho, mas isso não foi feito para isso. As coisas de Deus não são gambiarras, não são gambiarras, as coisas de Deus se encaixam, irmão. Quando Jesus diz para Saulo assim, olha, você vai levantar, você vai lá na rua direita, e lá tem uma pessoa que vai te guiar. Você não está nem em condição ainda, porque nós vamos começar, você está se guiando até agora, você vai encontrar uma pessoa que vai te guiar. Imagina ele levantando, onde é que é a rua direita? É lá, depois da esquerda. Então lá vai ele. Mas lá, Deus fala com Ananias. Vai vir uma pessoa te procurar. E quando ele chegar, eu que mandei. Você vai impor as mãos sobre ele. Ele não está enxergando, ele vai enxergar. As coisas se encaixam. Quando Deus abre portas, encaixa. Se é de Deus, você vai dar uma notícia para sua esposa que recebeu uma proposta de emprego, confirma tudo, ela fica feliz, ele fica, todo mundo fica feliz, os filhos ficam felizes. Até o pastor fica feliz, já você vai embora para outro lugar, mas que alegria, às vezes eu falo que alegria, porque é alegria mesmo, né? Mas que alegria, irmãos, Lúcio e Dani, né, quando,
puxa, vamos perder os dois, nós ficamos meio assim, mas depois eu falei, não, é de Deus, eu senti que era de Deus. E eles tanto estão prosperando na sua vida profissional, quanto na sua vida espiritual. Mas antes, eles aqui, eu sou testemunha disso, dedicaram sua vida. Lúcio ficou 1 ano aqui, 1 ano, na reunião de oração conosco, buscando, foi batizado no Espírito Santo. Quando Deus falou assim, agora você parou de pensar nisso, eu vou te dizer o que eu quero de você. Mas eu não vou te levar para lá para você trabalhar, não, isso é só um pretexto, eu vou te levar para você trabalhar na igreja de lá, porque tem algo para você lá, certamente tem. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados conforme o seu plano. Romanos 8, 28, fala isso. Como tem gente que lê esse versículo errado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Deus, então as coisas cooperam para mim. Não, todas as coisas, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O que é que eu estou pregando hoje? Fazer a vontade de Deus. Qual é o plano de Deus? É que o mundo se converta a Ele. Ele sabe que nem todos, por causa da sua presciência, nem todos se converterão. Mas Ele quer, e Ele investe nisso. E se você estiver trabalhando para isso, todas as coisas vão cooperar para que você seja feliz e não largue aquilo. Vamos entender isso? Portanto, jovens, eu vou mudar um negócio aqui. Jovens, escolham bem suas amizades. Você acha que eu deveria falar isso agora? Ou deveria mudar? Quem está atento na pregação, como é que você falaria isso para um jovem? Jovem, jovem, deixa Deus, estou recebendo uma revelação aqui que os irmãos estão falando, deixa Deus escolher a sua amizade. E pastor, mas aí eu vou virar um marionete. Não, senhor, você vai andando. Quando você chegou ali perto daquele ali, aí você vê, começou a conversar com ele, aí ele começou a falar umas coisas, aí Deus, toim, 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 aí você chama, o que é, senhor? Isso aí não, sua amizade não. Uma coisa, irmãos, é ter a sua amizade, outra coisa é pregar o evangelho, senão você não vai chegar perto de macumbeiro, você vai perto de ladrão, você vai perto de bandido. Estou falando de amizade, daquela onde você vai contar os seus problemas, receber de volta, é isso que eu estou falando. Estou falando de evangelismo. Evangelismo, você tem que ir exatamente onde tem tudo torto, tudo errado, é lá. Mas para você ir lá, você tem que ser dirigido por Deus. Eu não vou pregar de novo, senão vou começar tudo de novo. Todos entenderam? Amém? Amém. Pode ser, meu amado, que o seu emprego ainda não encaixou, que você não está fazendo a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é eu ler a Bíblia? Amém ou não? Amém. Vou ficar de olho fechado aqui. Você tem lido a Bíblia quantas vezes por semana? Estudado? Estou devendo essa, vamos para frente. Será que a vontade de Deus é você orar e falar com Ele, não só aqui na igreja? Isso eu não estou nem me referindo àqueles que a gente pede para orar e a pessoa diz, não, né? Mas será que é a vontade de Deus você trabalhar, orar, falar com Ele? É? Você tem feito isso, irmão? Ou só orado na hora das refeições? E muitos eu tenho observado, não almoce perto de mim que eu estou de olho em você, irmão. Muitos nem oram, já vem igual um... E eu só estou perto para assim... Vamos orar, irmãos? Desculpa, foi mal, mas já estava no meio do prato. Irmãos, isso é muito interessante, muito... Pastor, isso é religiosidade? Ok, então eu entendo assim, continue seu caminho. Os jovens fizeram um negócio lá,
proposto pelos jovens que estão sendo discipulados um tempo pela pastora Vera, e eu quero deixar isso agora para a igreja. Você vai pegar um papel, tem aí na sua frente, se você não lembrar agora, você pega o papel em branco e leva. Escreva o nome de uma pessoa que você quer orar por ele e trazê-lo para Jesus. De preferência aqui para a igreja, mas se ele não puder vir para aqui, eu estou lembrando de uma pessoa que lá em São Paulo, amém, mas de preferência por aqui, trazê-lo para cá. Eu queria que você fizesse isso. Os jovens já estão fazendo e já está dando certo. Estão orando já por pessoas. Ora e atua. Vai até o jovem, vai até a pessoa, fulano, e aí? Vamos lá na igreja hoje, vai ter um negócio legal lá. O que é? Não, um negócio legal. Mas que legal. Cara, confia em mim, vamos junto. Porque tem uns que você pode falar, e tem outros que você não pode. Você tem que falar que é um negócio legal. Bora lá. E ele vem. Eu preciso, irmãos, que os irmãos aceitem esse desafio, para nós fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós alcancemos a nossa região. Nós não estamos aqui à toa. Amém? No mês de setembro, nós vamos fazer um projeto de evangelismo, considerando o aniversário da igreja em outubro. Nós mandamos fazer 5.000 folhetos. 5.000. Pastor, mas não cabe 5.000 aqui. Meu irmão, eu não estou pretendendo que venha 5.000, mas se vierem 5.000, nós vamos encher esse pátio aqui, vamos alugar telão, vamos lá para trás, vamos alugar telão, vamos fazer alguma coisa, mas não é isso. Nós vamos evangelizar. Pode ser que uma dessas pessoas, ou alguns, não venham à igreja no aniversário, mas eles vão saber, tem uma igreja Shalom. Mas além disto, queridos, eu preciso que cada um de nós, não é possível que você não conheça uma pessoa que precisa de Jesus. Quero lançar esse desafio para a igreja. Domingo que vem, eu pretendo perguntar aos irmãos, os irmãos já têm o nome? Você vai pegar esse nome, escrever, vai botar dentro da sua Bíblia. Cuidado para não perdê-lo aqui dentro da Bíblia, mas bota um lugar onde você sabe. E toda vez que você for orar, você põe a mão em cima e diz, Senhor, o Felisberto, a Margarida, Senhor, salva essa vida. Nós estamos com esse projeto. Os jovens já estão fazendo, mas eu quero que toda a igreja faça. Quantos dizem amém? Amém. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho a menor dúvida que há muitas pessoas aqui nesta manhã que, se eu chamasse, viriam ao altar dizendo, Senhor, eu estou sem direção, eu estou andando, tem hora que meu GPS me manda lá para a esquerda, e quando eu vi está tudo errado, ele fica zureta, eu volto para cá. Senhor, guia os meus passos, fala o meu coração, Pai, para que eu entenda quais são os teus caminhos. Senhor, eu estou tão confuso ou confusa, eu não sei se eu saio daquele emprego, se eu fico lá, eu não sei se eu caso com aquela menina, ou se eu namoro aquele menino, eu não sei, Senhor, se eu compro ou se eu vendo, se eu empresto ou se eu tomo emprestado. Eu estou cheio de dúvidas, Pai, não sei o que fazer. Por isso me dá a direção. Mas para isso o Senhor só pode olhar para mim e confiar que eu estou fazendo a Tua vontade. E se eu não estou, eu vou fazer a partir de agora. Eu fui incomodado e eu não vou largar isso. Dirija, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. Amém. Eu optei, irmãos, por não trazê-los ao altar desta vez.